força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real. A Ele ministramos o louvor. O cavaleiro que está comandando um cavalo branco, podemos entender que esse cavaleiro no cavalo branco, trata-se do Senhor Jesus e a sua palavra, o seu evangelho, que saiu para vencer, como bem inicia os selos, no capítulo 6 de Apocalipse? Será que esse é o entendimento certo? Poderia ser esse entendimento? E foi essa compreensão que sabíamos outrora. Tínhamos essa percepção. Mas com o passar do tempo, analisando, em contraste com o capítulo 19, verso 11, não é tão compreensível assim não. O cavaleiro no cavalo branco, no capítulo 6, está ao lado da operação do erro. No capítulo 19, já ocorre uma definição mais solidificada com relação ao cavaleiro no cavalo branco. Vamos ler os dois versículos. O cavaleiro que está montado no cavalo branco, está ao lado da operação do erro dos demais cavalos. E diz assim no versículo 2 do capítulo 6 de Apocalipse: Vi então um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Aqui não está dizendo que ele venceu, ele saiu para vencer. Ele movimentou o cavalo com o objetivo de vencer, ou seja, derrotar alguém. Então, essa situação descrita nesse versículo 2 do capítulo 6 de Apocalipse mostra que um cavalo sai para derrotar alguém. Ele saiu para vencer, para derrotar alguém. E mais que isso, ele também recebe uma coroa para vencer. Poderíamos entender que seria o quê? O Rei dos Reis? Ele recebeu a coroa, ele é um rei, o rei celestial, perfeitamente. Mas esse mundo aqui concedeu essa coroa para ele? Esse mundo aqui está com ele em questão de governar como ele quer governar? O domínio está com ele totalmente? O controle sim, mas o domínio e conduzir o povo numa mesma direção acontece nesse mundo? Se o mundo jaz do maligno? Claro que não. Então, com o arco e essa coroa entregue a esse cavaleiro do cavalo branco, o qual inicia a abertura dos 7 selos, esse cavaleiro está ao lado da operação do erro. Quando ele recebe essa coroa, quem é que entrega essa coroa para ele? Será que é o Rei dos Reis, esse cavalo? Esse cavaleiro, ou é um cavalo branco, manco, conduzido pelo iníquo? Ele recebe uma autoridade, uma coroa, um reino, um governo, uma direção. E corre para estabelecer esse reino. Então, quando é dado a ele essa coroa, alguém deu autoridade para ele. Quem foi que deu essa autoridade? Podemos ver isso no capítulo 13, quando descreve que deram autoridade ao dragão
Por isso que vão adorar o dragão, porque deram autoridade. O capítulo 13, verso 4, mostra essa autoridade que as nações irá conceder a esse cavaleiro. Portanto, é muito, mas muito provável que esse cavalo aqui, esse cavaleiro, seja exatamente o Iníquo. Porque descreve que ele consegue obter uma autoridade e conduz esse cavalo para derrotar alguém. Aqui, esse capítulo e versículo traz essa percepção. E não define, não tem uma perfeita definição que esse cavaleiro aqui se trata do rei Senhor dos Senhores. Justamente porque não define. Porque foi entregue uma coroa para ele e ele saiu para vencer. Essa situação também pode ser entendida pelo próprio maligno que saiu vencendo e para vencer. Não venceu, mas ele saiu para vencer. Saiu para vencer. Objetivando vencer. E recebeu uma coroa para isso. Então, uma autoridade. E quem deu essa autoridade senão as nações? E ele vai e faz isso, ele consegue ter esse apoio através da situação da operação do reino da mentira, o qual, inclusive, nós estamos contemplando na atualidade, no momento contemporâneo. Porque já no capítulo 19, o entendimento já fica mais definido com relação a esse cavaleiro. No capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse, conseguimos entender assim, e está escrito assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Aqui a gente percebe que está mais definido que o cavaleiro que está conduzindo, comandando, dirigindo esse cavalo branco, no capítulo 19 aqui, já é diferente. Aqui já está bem definido que é o fiel e é o rei dos reis. Porque aqui deixa bem definido que o cavaleiro, ele é chamado de fiel e verdadeiro. No capítulo 6 não traz essa definição. Ele consegue poder. O maligno vai ter esse poder. As nações irão entregar o comando para ele, sim. O capítulo 13 testifica esse fato. Quando dá autoridade ao anticristo e o povo vai adorar o anticristo, que é relativamente a imagem dele, a imagem da besta. Um que é fiel e verdadeiro e o outro cavaleiro que refere-se ao usurpador, aquele que virá para usurpar a prerrogativa dos reis, Senhor dos senhores. O cavaleiro do cavalo branco, fiel e justo e verdadeiro. O cavaleiro opositor, o usurpador, ele vai tentar usurpar o trono e, mais que isso, vai blasfemar mediante o levantamento do templo, o qual vai configurar a abominação da desolação no santuário do Altíssimo, que ele vai blasfemar o santuário do Altíssimo. Os cavaleiros, no capítulo 6, provavelmente é o Iníquo, ele recebe autoridade e corre para derrotar alguém. O condutor do cavalo manco mobiliza a operação do erro nos cavalos coloridos, que promove nas suas ações, em todo o seu ministério e a sua eficácia mentirosa, acusações, corrupções, morte e destruição.
Olha essa cena aí, ó. Minas Gerais já sofre essa operação do erro. Por que que o mundo sofre? Por que que essas coisas acontecem? Porque está na hora de estabelecer, está chegando a hora de ser estabelecido no reino da justiça. A humanidade está sentindo o selo e os cavalos. Porque o que movimenta os cavalos é a abertura dos selos. A abertura do selo representa a permissão de Deus para a operação do erro acontecer e ter sua liberdade para operacionalizar. E você acha que o maligno não vai fazer o que ele quer fazer? Só vai, está fazendo. A todo vapor. E está cada vez mais intensificando esse processo. Mostrando que os acontecimentos, em outros lugares, inclusive, isso já ficou mais forte. Só que isso vai passar no mundo todo. Esses cavalos vão vir com tudo. Está vindo mesmo. A operação do erro está cavalgando, galopando em acontecimentos. A queda de morros, de serras, já nos leva a testificar, já evidencia que podemos já testificar que os selos foram abertos, os cavalos estão a todo vapor. A todo vapor. Ora, filhinhos, lembrai que já é chegada a hora. E como sabeis, veio o anticristo. Mas bem sabemos que tiveram no nosso meio outros e muitos anticristos. Sim, foram muitos anticristos. Muitos. Mas esse vai ser o pior dos piores. Esse vai ser a matriz dos anticristos. Se ele não apareceu, já está tendo tribulação nesse grau, imagine quando ele pisar e se revelar. Por exemplo, como ele está eficiente operacionalizando a mentira. É por isso que ele tem que censurar a galera. Porque é um governo da mentira. É um governo da mentira. Né? Por exemplo, estudo confirma. Segurança. E eficiência. É perfeito. É verdade. Eficiente, coloridos cavalos. Acusando, destruindo, matando e corrupcionalizando. A operação do erro nos cavalos, em sua eficiência, da eficácia segundo as fake news do maligno. A verdade é a mentira. A mentira é a verdade. Sincronização da mentira no governo do maligno. Eficiente cavalo. Eficiência, na operação do inimigo, do iníquo. E o seu ministério é eficiente, O estudo é perfeitamente eficiente nos cavalos coloridos. Os cavalos coloridos. Perfeitamente eficiente. Nos cavalos coloridos. Modificaram a métrica, a lógica, a ciência biológica, ciência da vida humana. Modificaram